Você acha que sabe tudo sobre gases, sólidos e líquidos? Você sabia que eles são o resultado de uma batalha, um embate entre diferentes tipos de energia? Essas energias são as energias de atração, que aproximam as partículas, e as energias cinéticas, que fazem com que elas se movimentem. Se pudéssemos observar as moléculas de um gás, veríamos que elas se encontram bem separadas em um estado de movimento constante e caótico. Um dos princípios fundamentais da teoria cinética e molecular dos gases é a suposição de que é possível desprezar as interações entre as moléculas nesse estado. Já as propriedades dos líquidos e sólidos são bem diferentes das propriedades dos gases, em grande parte porque as forças intermoleculares em líquidos e sólidos são muito fortes. Nos líquidos, as forças de atração intermoleculares são intensas o suficiente para manter as partículas unidas. Assim, os líquidos são mais densos e menos compressíveis que os gases. Diferente dos gases, líquidos possuem um volume definido independentemente do tamanho e do formato do recipiente. No entanto, as forças de atração em líquidos não são suficientemente intensas para impedir que as partículas se movam umas sobre as outras. Dessa forma, qualquer líquido pode ser vertido, de modo a assumir o mesmo formato do recipiente no qual ele está contido. Em sólidos, as forças de atração intermoleculares são fortes o suficiente para manter as partículas unidas e com orientações praticamente fixas no espaço. Sólidos, assim como os líquidos, não são muito compressíveis, porque existe pouco espaço livre entre as partículas. Como as partículas de um sólido ou de um líquido se mantêm bem próximas umas das outras quando comparadas às de um gás, frequentemente nos referimos aos sólidos e aos líquidos como fases condensadas. Temos aqui no canal uma playlist de vídeos sobre sólidos, vale a pena você dar uma olhadinha. Mas antes, não esquece do seu like aqui nesse vídeo. Desde já é importante você saber que as partículas de um sólido não são livres para realizar movimentos com maior amplitude. Ou seja, os átomos de um sólido são capazes de vibrar sem sair do lugar. À medida que a temperatura aumenta, o movimento vibracional de um sólido aumenta também. Estamos nos concentrando nos três principais estados da matéria e é importante que vocês saibam que o estado de uma substância depende, em grande parte, do equilíbrio entre as energias cinéticas das partículas, átomos, moléculas e íons, que nada mais é do que energia associada ao movimento, e também em relação às energias de atração entre essas partículas. As energias cinéticas que dependem da temperatura tendem a manter as partículas afastadas e em movimento. Já as atrações interpartículas tendem a mantê-las unidas. Ou seja, no estado gasoso, as energias cinéticas superam significativamente as energias de atração entre as partículas. Já no estado líquido, ambas são comparáveis, o que faz com que as partículas estejam próximas, mas com certa liberdade de movimento. Já no estado sólido, as forças de atração superam e muito as energias cinéticas, mantendo os átomos, as moléculas ou os íons que compõem a substância em uma posição mais ou menos fixa e ordenada. Substâncias gasosas à temperatura ambiente apresentam atrações interpartículas mais fracas que as líquidas, e já as substâncias líquidas têm atrações interpartículas mais fracas que as sólidas. Se compararmos, por exemplo, os diferentes estados da matéria adotados pelos halogênios à temperatura ambiente, nós vemos que o iodo é um sólido, o bromo é um líquido e o cloro é um gás. Ou seja, são uma sequência direta da diminuição da intensidade das forças intermoleculares quando vamos do iodo para o bromo e para o cloro. Vou contar um segredo para você, fica entre nós, tá? Essa força intermolecular é a força de London. É importante ressaltar, então, que podemos mudar uma substância de um estado para o outro de duas formas. A primeira está relacionada à temperatura, podemos aquecer ou resfriar a amostra, alterando assim a energia cinética média das partículas. O NaCl, por exemplo, é um sólido à temperatura ambiente. Funde a 1074 Kelvin e entra em ebulição a 1686 Kelvin, uma pressão de 1 atm. O Cl2 é um gás à temperatura ambiente. A gente consegue liquefazê-lo a 239 Kelvin e solidificá-lo a 172 Kelvin sob uma pressão de 1 atm. À medida que a temperatura de um gás diminui, a energia cinética média das partículas também diminui, permitindo que as atrações entre elas, em um primeiro momento, unam as partículas, formando um líquido, e, em seguida, praticamente fixe as partículas, formando um sólido. A segunda forma de provocar mudanças no estado físico de uma substância é alterar a pressão. Quando aumentamos a pressão de um gás, é possível liquefazê-lo e possivelmente solidificá-lo. Isso acontece porque o aumento da pressão une ainda mais as moléculas, tornando as forças intermoleculares mais eficientes.
Por exemplo, o propano, C3H8, é um gás a temperatura ambiente e sob pressão de 1 atm, enquanto o propano liquefeito se tornará um líquido a temperatura ambiente quando armazenado a uma pressão um pouco maior que 8 atmosferas. Para você entender um pouco mais sobre os estados físicos, eu sugiro que você assista os vídeos aqui do canal sobre ligações químicas e forças intermoleculares. Isso porque na passagem de estados físicos, parte dessas interações precisam ser refeitas ou rompidas. As intensidades das forças intermoleculares variam muito, mas são em geral muito mais fracas que as forças intramoleculares, iônicas, metálicas e covalentes. Dessa forma, podemos ter uma ideia de pontos de fusão e ebulição das substâncias quando estudamos a intensidade das forças que unem as partículas que as formam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixe o seu like, se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho, porque a gente sempre tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!